Olá, alunos do Bem Diploma! Eu sou a sua professora de artes, quer dizer, linguagens, códigos e suas tecnologias. E especificamente, vamos falar sobre artes. Então, a respeito da arte, o que nós sabemos sobre a arte? Por que a arte existe? Vamos olhar à nossa volta? Será que tudo que está ao nosso redor faz parte da arte? Tem uma linguagem artística? Vamos observar. Ao nosso redor temos casas, prédios, carros de diferentes marcas, temos muitas construções, às vezes antigas, de igrejas, construções de monumentos. A arte está presente nessas formas de representação humana que estão ao nosso redor? Claro que sim. A arte está presente em nossa vida todo o tempo, em todas as situações. Aliás, nós somos a arte em pessoa. Ela é nata no ser humano. O ser humano já nasce artista. Claro que tem várias representações artísticas, várias modalidades artísticas de expressão. E o ser humano se identifica mais com umas, com outras, mas ela está presente na vida do ser humano. O ser humano é a própria expressão de arte. Por aí se vê o maior criador artístico, Deus. Ele criou o mundo de uma maneira tão perfeita que não tem como não dizer, é coisa de um grande artista. E nós somos capazes de criar coisas tremendas. Todos nós temos essa capacidade. O que depende de nós é a motivação, é o querer, é o buscar, é o interagir com coisas à sua volta que despertem em você o artista que está lá dentro, escondidinho. Então, ao observarmos as coisas que estão à nossa volta, nós encontramos arte. Porque ali tem criatividade, ali tem imaginação, ali tem sentimentos, ali tem pensamentos, tem estudos, buscas, pesquisas. E a arte ela vai fluindo, ela vai crescendo e vai surgindo. Basta darmos vazão a ela. Ao longo do tempo, a arte sofre mudanças. Claro, há evoluções, há surgimentos de novas ideias. E a arte vai acompanhando essa modernidade. Vai acompanhando esse surgimento de novas ideias, essas criações diversas. E a arte vai acompanhando. Por isso, ela vai mudando. Vai mudando a sua estética, vai mudando a sua representação, vai mudando a técnica. E aí vão surgindo coisas novas. A arte, ela surgiu desde a criação do homem. Ela existe dentro do homem, como eu já falei. Então a arte existe desde a criação do homem. Analisem comigo esta imagem. São representações artísticas de duas esculturas de maneiras totalmente diferentes. A forma de se vestir, o tamanho uma da outra, o material que foi produzido, a maneira de se portarem, de uma forma mais descontraída, a outra mais rígida, com movimento também, mas não tão gracioso, envolvendo todo o corpo. Essas representações artísticas são representações de uma época, que estão ali representando pessoas, seres humanos, que expressavam-se dessa maneira em cada período, períodos diferentes. E como hoje nós pensaríamos, imaginaríamos ver pessoas vestidas como essas duas representações artísticas de escultura andando por aí, imaginem.
com essas roupas, dessas formas que elas estão sendo apresentadas. Se nós víssemos andando pelas ruas, causaria-nos estranheza? Eu acredito que hoje, sim. E pelo local que vivemos, sim. Elas ali refletem a cultura de seus países. Elas estão representadas de acordo com a sua nacionalidade e com o momento que viviam, né, que as pessoas viviam nesse período. Aí a gente observa a mudança que houve comportamental, a mudança cultural, a evolução artística, a evolução criativa, de representação, até nos materiais. A arte, ela se preocupa em expressar o que é belo? Vamos pensar, tudo que é belo é arte? Será que tudo que é lindo, é maravilhoso, a gente diz que é arte? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, para mim é arte, para você não é arte? Será que a preocupação da arte é de mostrar apenas o que é bonito, o que é artístico é bonito? É um questionamento que a gente faz. O belo surgiu na Grécia Antiga, quando eles tinham a preocupação de mostrar coisas lindas, esplendorosas, colossais, fabulosas. Para eles, mostrar esse estrondo de beleza era arte. Então eles se preocupavam com os detalhes mínimos nas representações, na perfeição máxima que eles podiam expressar. Quando era tudo muito perfeito, milimetricamente estudado, era arte. Então eles se preocuparam muito em representar o mais natural possível, para mostrar o mais belo possível, o mais real possível. E eles se preocupavam muito, se prendiam muito nas riquezas de detalhes. E a arte teve esse conceito por um bom tempo, por grandes décadas. A arte se prendia em expressar-se através do mais real, natural, o mais perfeito possível. Só que os tempos foram mudando. Vocês já pensaram que a questão do belo continua latente na nossa vida? A questão da perfeição, esse conceito de perfeição, ele continua até nos bombardeando em nossas mentes, em querermos ser sempre lindas, perfeitas e maravilhosas pessoas, nos comparando com outras, para nos tornarmos as pessoas mais bem apresentáveis possível. Que isso vem trazendo ao longo dos anos, dos tempos, vencendo as barreiras, mas o belo está sempre ali. A gente sempre buscando uma perfeição. E nós mesmos, não só na arte. E a gente vê, como já tem falado anteriormente, no capítulo anterior foi falado a respeito dos bombardeios que sofremos pela mídia, em estarmos sendo invadidos dentro da nossa casa mesmo, através da TV, da internet, com produtos de venda que te torne mais bela, mais perfeita. E isso vai realmente tomando conta de nós. Mas o que é belo? Será que você se matar na academia, você gastar todas as suas economias com cosméticos e com produtos de beleza, com plástica, com silicone, com tantos produtos que te tornam mais belas? Será que isso é válido, que isso é bom, que isso é saudável para você, para mim? Porque o que é belo para mim pode não ser belo para você. Eu posso fazer uma sobrancelha me achando a coisa mais linda, enquanto outras pessoas vão olhar, nossa, mas você não ficou bonita com essa sobrancelha aí sua, não. O que te fez? Mudou tanto. E eu me achando a coisa mais linda, enquanto outras pessoas podem não achar. E essa preocupação é para mim ou é para mostrar para o outro? Então vamos pensar a esse respeito. Vamos observar essa imagem aqui.
Ela aqui está mostrando as 3 graças. Graças graciosas, belas, encantadas. São as 3 graças na visão do artista. Essa época que foi pintada, 1693, reflete um padrão de beleza diferente do nosso, não. Observem. Mulheres, para a época, lindíssimas, belíssimas, perfeitas, ao ponto de serem retratadas pelo artista. Foi a inspiração que ele teve de mostrar a beleza feminina. E hoje? Esse é o padrão de beleza da mulher? Hoje a gente olha, esse padrão de beleza não é mais o nosso. Essas mulheres que estamos vendo, rechonchudinhas, gordinhas, com pneuzinhos, barriguinha, não são tidas como mulheres belas. E na época elas eram. A mudança da arte, ela acontece ao longo dos tempos. A mudança dos conceitos de beleza, eles mudam ao longo dos tempos. Agora, observe esta imagem. Essa imagem é de Di Cavalcanti, um artista brasileiro, 2 séculos depois dessa obra que havíamos visto anteriormente. Di Cavalcanti também retratou a beleza da mulher. A inspiração dele foi na mulher brasileira, mulata, despojada, trabalhadeira, rica de graça, de beleza, tanto que foi motivo de inspiração do artista. Aqui tem uma mulher tranquila, se mostrando numa paz, com a sua suavidade, a pele queimada da sua origem racial, brilhante, viçosa, saudável, também gordinha, que também para ele foi inspiração de beleza. Aqui o padrão de beleza magérrimo que vemos hoje não se aplica. Se aplica de uma mulher puramente brasileira, mestiça, porque ele mostra que a riqueza do povo brasileiro, da miscigenação. Então ele mostra na coloração meio avermelhada, uma mistura de negro com índio, com pardo, e ele reflete nessa imagem uma beleza rica da mulher brasileira. Em contraponto, dentro desse período mesmo, um poema de Ari Barroso que está ressaltando também a questão da beleza, da riqueza da mulher brasileira. O luxo é luxo só. Olha essa mulata quando dança, é luxo só. Quando todo o seu corpo se embalança, é luxo só. Tem um sei que faz a confusão. O que ela não tem, meu Deus, é compaixão. Eita mulata bamba! Olha essa mulata! Quando dança, é luxo só. Vocês estão percebendo na expressão artística deste poema como ele sinaliza a questão da riqueza, do luxo, da beleza infinita dessa mulher brasileira, dessa mulata que dança, que sacode, que bamba. A graça dessa mulher. Olha que expressão fascinante desse artista ao expressar com palavras a arte da mulher brasileira. Como já vimos, os meios de comunicação têm muita facilidade de interferir nesses padrões de beleza, de nos trazer informações e que a gente vai acatando, assimilando, incorporando, tornando moda. Muitas das vezes a moda vem, você utiliza aquela moda, você reproduz aquela moda sem gostar, simplesmente por estar na moda, e você vai sendo manipulado. Já aconteceu de você observar umas fotos antigas suas? E quando você olha para aquela foto, diz assim, puxa vida, como é que eu fui capaz de me vestir desse jeito? Você mesma não gosta. Você mesma não gostou. E acabou que você usou por moda. Então os meios de comunicação, eles vêm nos trazendo informações diversas e que a gente vai
incorporando, vai assimilando, vai aceitando, vai entendendo que aquilo te torna mais bonito, que aquilo vai te fazer ser vista de uma maneira mais agradável, mais aceita. E lá vamos nós embarcando numa cultura que às vezes não nos agrada. E as primeiras formas artísticas surgiram na pré-história. A arte está em você e ela existe desde a criação da humanidade. E essas artes surgiram a partir das necessidades que os homens pré-históricos tinham de sobreviver. Então, junto com essas expressões que foram descobertas em cavernas, consideradas arte rupestre, elas foram surgindo naturalmente, de acordo com a exigência de sobrevivência daquele povo. Então os homens pré-históricos, eles deixaram registrados, até hoje, vemos sítios arqueológicos sendo descobertos, em muitos casos, até encontrados pelos arqueólogos, objetos que nos dão informações, indícios e comprovam essa existência na pré-história de objetos de homens que foram feitos por homens pré-históricos. Não cremos que tenha sido com intenção artística, mas a necessidade de sobrevivência fez com que eles fossem desenvolvendo e criando objetos e registrando nas paredes das cavernas desenhos, formas artísticas. Eu acho impressionante, tremendamente fascinante, quando eu imagino esses homens pré-históricos desenhando nas paredes das cavernas imagens, formas tão perfeitas, consideradas naturalistas pelo tamanho, o tamanho dos animais, os mamutes, os bisões, eles próprios, tamanhos naturais. Eles registravam não para enfeitar suas casinhas, não para decorar o seu ambiente, mas eles tinham ali uma necessidade de uma crença, uma fé, como se fosse tomando posse, crendo que eles registrando, eles estivessem realmente dominando o animal e conseguindo a caça. Porque era um risco muito grande, eles iam caçar animais gigantescos. Imagine hoje um tamanho do elefante duplicado. Eram os animais pré-históricos na época. Eles se tornavam pequenininhos diante daqueles bichos grandes, gigantescos. E para eles era um risco de vida. E quando eles registravam nas paredes das cavernas de tamanho natural os animais, e eles ali com as armas apontando para os animais e abatendo o animal, essa fé, essa crença que eles tinham fazia com que eles realmente vencessem a caça. Era como se fosse um ritual que eles faziam antes da caça, pela crença que eles tinham de vencer o animal e trazer esse animal para casa. Então essa era a expressão artística, mas era algo que saía de dentro para fora. Eram expressões. Olha o mamute, olha o tamanho, olha os detalhes da cara, da cabeça do animal. Eles não estavam diante do animal para desenhar um animal posando para ele. Não existia essa possibilidade. Eram tudo da imaginação. Pensavam no animal e eles reproduziam em forma de desenho nas paredes das cavernas. Da genialidade estar também no material que eles usavam. Eles usavam carvão, o próprio sangue do animal. Fantástico, homens primitivos pensarem na possibilidade de desenhar com esses objetos. Observe nessa imagem desse bisão os detalhes, o chifre, a boca, o focinho do animal e as setas, as lanças que foram lançadas pelos homens representados na imagem. Então, você sabia que no Brasil tem muitas representações artísticas em sítios arqueológicos, em grutas, que foram descobertas e feitas bem antes do Brasil ser descoberto? Elas foram feitas e descobertas depois, e muitas delas foram destruídas, mas muitos foram encontrados, e na maioria em Minas Gerais. Até hoje nós temos registros de expressões pré-históricas. E houve essa evolução desde a pré-histórica. A arte foi modificando. Houve um período artístico, século XVII, século XVIII, que surgiu o barroco, uma tendência artística, um estilo denominado assim pela
produção artística muito requintada. Foi no período em que a Igreja Católica dominava, tudo era voltado, acontecia a partir da religião. E a Igreja Católica tinha a necessidade de mostrar e exibir essa riqueza. As suas pinturas, suas esculturas eram todas feitas com ouro, pedras preciosas, para mostrar o poder que exercia a igreja, a religião nesse período. E a arte ali, ela é considerada belíssima, riquíssima. Vemos também em Minas Gerais, em outros lugares, mas muito mais em Minas Gerais, igrejas até hoje que possam ser visitadas, e elas preservam essa tendência do barroco, do estilo barroco. Em seguida surgiu o rococó. O rococó é uma tendência artística também, porém mais modernizada que o barroco, porque o barroco era somente voltado à religião. Então os artistas, eles só podiam pintar esculturas que fossem voltadas à religião. Então eles usavam imagens de santos, usavam temas religiosos, bíblicos. Enquanto o rococó predominou a tendência rica, suntuosa, na beleza, na riqueza de detalhes, porém trazendo mais para o dia a dia. Imagens de pessoas comuns, de príncipes, de princesas, não mais pessoas santas, santos, pessoas da Bíblia, mas pessoas do dia a dia que faziam parte da sociedade. Então eles se autorretratavam, né? Eles pagavam o artista para fazer sua própria imagem. Nesse período barroco, surgiu um artista conhecido como Aleijadinho. Aleijadinho, um dos nomes que mais deixou conhecimento amplo, vasto, uma riqueza, uma variedade de trabalhos. E ele foi assim o que mais marcou esse período do barroco. E ele pintou muito, ele esculpiu muito em pedras, em argila também. E ele pintou muitas igrejas. Ele realmente era aleijado, ele tinha uma deficiência nas pernas, ele andava se arrastando. Mas isso não impediu de forma alguma dele alcançar metros e metros de altura para atingir o teto de uma igreja, de várias igrejas. E ele pintou assim os tetos de maneiras assim muito enriquecidas, obras muito preciosas. Nós tivemos hoje ainda, quem for visitar Minas Gerais e buscar por obras de Aleijadinho, fora as esculturas. Vamos olhar essa imagem de Aleijadinho aqui. Prisão no Horto das Oliveiras. Ali está havendo um momento de tensão. Olha só a movimentalidade das esculturas. Parecem pessoas realmente se movimentando ou posando por uma foto. Nesse período, Aleijadinho inovou. Foi um período que veio assim mostrando a movimentalidade nas esculturas. Antes as esculturas eram rígidas, paradas, um movimento muito sutil da mão, do braço. Mas Aleijadinho veio modificar até na expressão facial. Então isso foi uma inovação. O barroco com toda a riqueza de detalhes preservados, mas também acrescentando a movimentalidade nas obras. Para vocês verem, a arte tem suas mudanças. Só que não totalmente. A mudança ela vem gradual. Ela vem aos pouquinhos. E muitos dos valores artísticos, eles são preservados até hoje. Para vocês verem, a questão lá da pré-história, né? A questão que o homem tinha na crença, na fé, na religião, na busca, na conquista, ele tinha fé e ele preserva essa fé. Essa fé ela vem sendo estendida até o barroco, que mantinha a fé na representação nas obras artísticas, de esculturas, mostrando a fé religiosa também, imagens de santos, de personagens bíblicos,
a fé está presente. E hoje, será que nas obras de arte ainda preserva-se a questão da fé? Sim, a questão da fé, ela vai estar presente no ser humano, como a arte faz parte do ser humano, a fé, a crença, a busca de algo maior em si, ela vai existir sempre no ser humano, faz parte da essência do ser humano necessitar de algo maior nele, sobre ele. É o que o impulsiona a se expressar, a viver, é o que o motiva, sabendo que tem um amparo maior acima dele. Essa fé ela é preservada, vem lá da pré-história e vem sendo transmitida até hoje. Então observe essa imagem aqui. Essa imagem são duas diferentes, de períodos diferentes. Tem a Marlene Godoy e tem a Anita Greener, que elas estão expressando a sua questão religiosa também. E na figura da Godoy, a mãe desatadora de nós. É a expressão dela artística contemporânea. E do outro lado, tem a imagem de um acrílico sobre tela, mostrando aí outro lado religioso, o que está incutido no homem, uma representação artística. Então temos aqui as duas representações diferentes, totalmente diversas, mas que ambas falam, expressam um sentimento de força maior. Então, a respeito das mudanças da arte ao longo dos séculos, dos tempos, nós vemos também na teatralidade, na representação teatral que surgiu no período barroco, também acontecendo até hoje, né? A arte hoje a gente vê expressa de várias maneiras, e o homem expressando também a sua maneira de gritar, de falar, de mostrar para o mundo seus sentimentos, seus pensamentos, através da representação. Então nós vemos hoje um exemplo disso, os carros alegóricos, o carnaval, né? Os desfiles de carnaval. Eles são artes, eles são representações artísticas de maneira teatral. E surgiu a arte do teatro na Grécia Antiga. E o teatro ele era tão forte, ele tinha uma linguagem tão expressiva nesse período na Grécia, que na época os artistas, os atores que representavam no teatro, eles tinham um valor tão grande que até os presos, eles eram soltos nesse período para irem ao teatro assistir às peças teatrais. Eles eram cobrados, mas quem não tinha condições de pagar para assistir a obra, a peça, eles eram isentos de pagamentos. Então mobilizavam assim a cidade inteira para irem assistir. O valor era tamanho que se dava a representação artística de teatro. E essa expressão artística teatral hoje acontece também. A gente vê essas representações acontecerem, não só no teatro, mas nas ruas também. Nos nossos tempos modernos, temos artistas que expressavam a sua arte através de máscaras, pinturas, esculturas de máscaras. E isso já acontecia na pré-história. Foram consideradas artísticas obras pré-históricas pelos homens primitivos, mas é aquilo que eu te falei, porque eles criavam condições de expressão de dentro para fora, de uma maneira de expressar realmente o que eles pretendiam por sobrevivência. Então as máscaras elas eram pintadas, esculpidas com diversos materiais, e na pré-história eles utilizavam dentes dos próprios animais, cabelos de pessoas mortas, às vezes eles cortavam seus próprios cabelos para colocarem nas suas máscaras. E essas máscaras elas eram feitas com a intenção de espantar os maus espíritos, porque os maus espíritos vinham para atrapalhá-los, pelas crenças que eles tinham. Vinham para impedir a caça, para atrapalhar o desenvolvimento da produção agrícola. Então o que eles faziam? Eles criavam máscaras
crendo que aquelas máscaras horrendas iriam espantar os maus espíritos. E hoje usa-se também essas máscaras nos carnavais, nas representações de teatro também. E essas máscaras foram pintadas por Pablo Picasso na modernidade. Ele pintava pessoas e se apropriando dessas máscaras também, numa representação, numa linguagem artística de uma personagem que está ali escondendo a sua face real, escondendo a sua identidade real, que era essa a intenção da máscara. E Pablo Picasso pintou, entre outras, essa imagem aqui. O povo africano também trouxe pra gente essa cultura de máscaras, de criar, de usar, utilizar máscara. Eles também usavam essa cultura e trouxeram pra gente também como uma riqueza cultural. Aliás, entre a máscara e outros elementos que o povo africano trouxe pra gente, que são ricas e estão latentes em nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos falar no próximo capítulo sobre arte moderna, até chegarmos à contemporânea. Então, não esqueça de curtir, compartilhar. De repente tem pessoas querendo, precisando saber e aprender um pouco mais sobre a arte, até mesmo para fazer uma boa prova. Tchau, tchau! Até a próxima! Não esqueça, tá? Curte aí!